Senhor, grandioso Deus, poderoso Pai, na Tua presença nos colocamos nesta manhã, Senhor, para mais uma escola bíblica. Meu Deus querido, Deus maravilhoso, que a Tua unção esteja neste lugar, nesta manhã, Pai. Que Tu possa nos conceder, Senhor Jesus, entendimento, sabedoria, discernimento. Meu Deus querido, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta manhã. Que o Teu poder, meu Deus querido, se manifeste aqui no nosso meio, Pai. Toca nos nossos corações. Enche-nos, meu Deus querido, com a Tua unção, Pai, em nome de Jesus que lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Abra a tua Bíblia lá em Efésios 4, 26 até o 32. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ira. Efésios 4, 26 até o 32. Efésios está no finalzinho. Efésios 4, começar no 26. Faltou Efésios. Ó, lá, achou? Não? Achei. Efésios 4, 26 e 32. Show? Diz assim, ó, lá, ó, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a raiva, a ira. Nós vemos ali o ciclo da raiva. Começa com um evento provocativo, quando a pessoa é provocada a ficar com raiva, seja por uma situação, seja por uma pessoa, seja por uma palavra, seja por ter visto alguma coisa. Então aí começa o evento provocativo. A segunda fase vai para o pensamento automático raivoso, que é quando já começa a brotar em si a raiva dentro do coração, dentro da emoção da pessoa. A terceira fase, o estresse emocional. A quarta fase, estratégias de ataque e defesa, porque a raiva, ela nada mais é do que você defender de alguma coisa ou você atacar alguma coisa. E a quinta fase, que é a expressão da raiva, quando ela passou por todo esse ciclo e terminou na expressão de raiva, que é quando você se enfurece. A ira é um intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor, um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão, geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas. Pode ser visto como uma cólera e um sentimento de vingança, ou seja, uma vontade frequentemente tida como incontrolável, dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou insulto. É um sentimento mental e emotivo
conflito com o mundo externo ou consigo mesmo, que controlamos pouco e manejamos pior ainda, deixando-nos fora de nossas ações. Essa explicação quer dizer que a ira é uma emoção que surge em nossa mente devido a um acontecimento especial ocorrido, seja no meio em que a pessoa está ou com ela mesma, diante de alguma situação qualquer. Nós falamos sobre os outros gigantes da alma, e a ira como um deles. Nós sabemos que nós vimos sobre tentação, nós vimos sobre o pecado, nós vimos sobre a inveja e alguns outros mais. A ira, ela é suportada e ela não é pecado até um determinado ponto, como o orgulho, né? O orgulho até um determinado ponto ele não é pecado. A partir do momento que ele ultrapassa aquele limite imposto por Deus, ele se torna pecado. A ira também é da mesma forma. Por que ela é da mesma forma? Porque a ira é comum a todos nós. Todos nós ficamos com raiva, todos nós iramos, todos nós temos momentos de... Tem sim, vai, pode. Então a ira, como o orgulho, ela até um certo ponto é suportável. Nós vemos nos versículos que acabamos de ler que o apóstolo está dizendo ali nessa carta aos Efésios, dizendo assim, irai, mas não pequeis, né? Ou seja, nós até um determinado ponto nós nos enraivecemos, nós ficamos com raiva, nós ficamos contrariados com alguma situação, porém não devemos permitir que essa ira, que essa raiva se torne um pecado. Como fazemos isso? Aprendendo a controlar os nossos sentimentos. Da mesma forma que nós controlamos o nosso orgulho, que nós controlamos o nosso olhar, o nosso pensar, nós também devemos ter um controle sobre a nossa raiva. Tem alguns que têm uma ira, uma raiva maior do que os outros, né? Alguns se enraivecem por poucas coisas, outros precisam de uma situação um pouco maior para se enraivecer, mas todos nós estamos suscetíveis à raiva. E a ira, a raiva, né, que significa a mesma coisa, ela é comum a todos. É fato que todas as pessoas têm seus momentos de ira, de rancor, de raiva, mas essa situação não deve perdurar por muito tempo para não se tornar pecado. E a raiva, ela é colocada, quando esta raiva entra no teu coração, na tua vida, e você não tira ela de dentro de você, você não permite que ela saia, essa raiva vira um rancor. E o rancor, ele tanto vai corroendo a alma, como corroendo o corpo. Porque uma pessoa rancorosa, ela é uma pessoa mais suscetível a enfermidades, mais suscetíveis à doença, ao estresse. Então tudo isso vai fazendo com que a pessoa tanto sofra espiritualmente e psicologicamente, como também ela sofra fisicamente. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Se ficamos embravecidos, se ficamos irados com determinada situação, não permitir que aquela raiva, que aquela ira fique por um tempo muito prolongado no teu coração, para não se tornar um rancor e não trazer consequências piores para a sua vida espiritual e física.
A ira é fruto da carne. Abra lá Colossenses 3:8. Eu vou achar agora. Colossenses. Três, oito. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Isso aí mesmo. Nós vemos aí mais uma vez o apóstolo dizendo na carta aos Colossenses, orientando eles a saírem dessas situações. Nós vemos que quando nós éramos velhas criaturas, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não seguíamos a Ele, quando nós ainda não tínhamos conhecimento daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele nos deixou, nós vemos que poderíamos ficar com raiva, essa raiva poderia se tornar um rancor e seria algo normal para o ser humano, vamos dizer assim. É algo que está enraizado também no ser humano. Mas o apóstolo está nos dizendo, e Jesus Cristo está nos mostrando, que a partir do momento que nós deixamos essa velha criatura, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, nos tornamos uma nova pessoa, esses desejos não podem nos dominar. E a ira é um desejo que tem dominado muito os cristãos, tem dominado muito dentro das igrejas, e nós vemos na nossa sociedade cada vez mais a raiva, a ira dominando sobre as pessoas. Nós vemos hoje a banalização da vida humana, né? Se mata hoje, se morre hoje por coisas banais, né? Às vezes uma discussão no trânsito, às vezes um esbarrão na festa, às vezes você olhar para uma namorada ou uma mulher ou para um marido, né? Já é motivo da pessoa se enraivecer e tirar a vida da outra. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aí aos Colossenses, dizendo: olha, essas coisas não fazem mais parte da nossa natureza. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, a partir do momento que nós nos colocamos na presença dEle, a partir do momento que nós descemos ali as águas do batismo e nos tornamos uma nova criatura, esses sentimentos, a ira, as paixões desenfreadas, né, a raiva, né, isso não faz mais parte do nosso ser. Nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas. E o Espírito Santo é quem capacita o crente a fugir ou a controlar-se. Mas é necessário que haja boa vontade da parte de cada um, para que o Espírito Santo encontre condições para atuar. Como nós somos pecadores, e esse pecado já está enraizado nos nossos corações, nas nossas vidas, nós sabemos que quem nos orienta e quem é o nosso norte é o Espírito Santo. Então nós devemos dar a Ele todas as condições para que Ele possa nos ajudar a controlar esse sentimento de raiva, esse sentimento de ira. Tá, escuta aí, estou conseguindo enxergar direito. Então nós devemos controlar esse espírito
né, esse espírito de raiva, e a forma que nós temos, que Jesus nos concedeu para que nós possamos ter esse controle, é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá o direcionamento para que nós possamos fugir desse condicionamento humano, desse condicionamento como ser humano que nós temos, que é de sempre estar propenso ao pecado, de sempre estar propenso a se enraivecer, de sempre estar propenso a cometer coisas que agradem somente a carne e não agradam a Deus, né? Então nós devemos, o Espírito Santo está aí e nós devemos usá-lo, nós como cristãos, nós devemos usá-lo e usufruir de tudo aquilo que ele nos proporciona, né? De tudo aquilo que ele foi colocado, de tudo aquilo que ele foi incumbido de fazer, nós devemos usar de todas as formas e de todas as maneiras para que nós possamos cada vez mais usar do que ele pode nos conceder. Ele foi colocado sobre a face da terra para isso, né? A partir daquele momento que Jesus, né, foi elevado aos céus, ele disse: olha, eu estou indo, mas eu estou deixando para vocês, eu estou deixando para a humanidade o Consolador, e ele só vai sair daqui quando Deus, né, enviar o seu Filho novamente, Jesus Cristo, para vir arrebatar a igreja. A partir deste momento, daí o Espírito Santo também irá com aqueles que subirem, mas até aquele determinado momento ele está aqui, e nós devemos usá-lo, nós devemos deixar com que ele nos domine, para que nós não sejamos dominados pela carne, para que nós não sejamos dominados pelo pecado, né? E hoje a raiva, a ira, ela foi se tornando assim algo tão grande, algo de uma proporção tão gigantesca, que às vezes as pessoas cometem as coisas, cometem atrocidades, cometem crimes, ferem as pessoas sem considerar aquilo que elas estão falando, sem imaginar aquilo que elas estão falando, né? A raiva, a ira, ela não se transforma somente em atos. Por exemplo, eu ferir uma pessoa fisicamente, né? A raiva, ela não está somente em eu matar uma pessoa, mas também está em eu falar, no eu conversar com as pessoas. Se eu estou com raiva, se eu estou raivoso, eu posso ferir as pessoas com as minhas palavras, né? E aquilo que nós devemos tomar um cuidado extremo, porque hoje em dia é muito comum a gente ver dentro das nossas igrejas pessoas sendo feridas constantemente por palavras ditas de formas raivosas, de pessoas iradas, de pessoas que não são dominadas pelo Espírito Santo, dizendo palavras e ferindo o seu semelhante, ferindo os seus irmãos, ferindo as pessoas que estão à sua volta, né? Nós devemos tomar um cuidado extremo com relação a isso daí, para que nós não machucamos essas pessoas, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, seja com os nossos filhos, né? Como nós vemos lá em Efésios, a ira, ela faz parte de nós. A ira até um determinado momento não é pecado, porque o apóstolo diz: olha, irai, mas não pequeis. Entenderam? Você tem um direito, você tem vamos dizer, o respaldo bíblico para você ficar com raiva, mas você não tem o respaldo bíblico para você pecar através daquela raiva que você cometeu. Conseguiram compreender a situação? Então, nós devemos, quando nós, por alguma situação, por algum momento, por alguma coisa que surgiu durante o nosso dia, que você ficou com raiva, se tenta ao máximo se controlar. Se a sua dificuldade é
é de controlar o seu pensamento, comece a pensar em outra coisa. Se a sua dificuldade é em controlar o você falar, quando você fica com raiva, quando você se ira, você começa a dizer coisas, fique sozinho, vá para o teu quarto, vá para um lugar separado, não fala com ninguém, para que você não possa, através daquela raiva tua, passar a ser um pecado. Porque se aquilo está somente dentro de você, se aquilo está somente, não está exteriorizado ainda, é uma situação. Mas quando você se exterioriza, quando você coloca aquilo para fora, aí passa a ser um pecado. Quando você machuca uma pessoa com as nossas palavras, aí é um pecado. Quando você pensa ou quando concebe no teu coração em fazer alguma coisa através de um sentimento de raiva, aí é pecado. Entendeu? A Bíblia e o próprio Jesus Cristo, ele não em momento algum, ele nos diz que nós devemos permanecer com esses sentimentos em nossos corações. A partir do momento que nós pecamos, a partir do momento que nós erramos, a partir do momento que nós concebemos esse sentimento de errado, esse sentimento de falha, esse sentimento de que algo está errado, nós devemos buscar o auxílio do Espírito Santo para que isso não se torne um pecado. Conseguiram entender? As recomendações do próprio apóstolo para que nós consigamos fugir o quanto antes do pecado, da ira. Lá, como nós lemos lá em Efésios 4, de 26 ao 32, as recomendações são: não dormirmos irado, né? Existe um provérbio que diz assim: olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Lá em Efésios 4 também diz isso. E tem um ditado também que diz isso, né? Um ditado popular. Então, se você está com raiva, se você passou um dia que foi estressante, que você teve dificuldades, que você encontrou problemas, que você encontrou situações que lhe desagradassem, não vá dormir irado com alguém. Peça perdão, sabe? Se entregue na presença de Deus. Se não há possibilidade de você pedir perdão para a pessoa, peça perdão para Deus, sabe? Tira do teu coração, porque a partir do momento que essa situação vai crescendo dentro do teu coração, vai se tornando um rancor, e isso vai causar dificuldades na tua vida espiritual, na tua vida emocional e na tua vida física. Então, vamos colocar bem claro: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não vai dormir com raiva, não vai dormir com rancor de alguma coisa, com decepções na tua vida. Se brigou com a esposa, se brigou com o marido, né? Na hora de deitar lá, dá uma encostadinha, né? Vai lá, molha, se estiver frio assim, vai lá, molha a mão lá na pia do banheiro, vem e passa nas costas assim, sabe? Faça uma coisa para que vocês saia daquele estado de raiva, daquele estado de ira. É difícil, né? Às vezes, ou você como marido, a esposa te irritou o dia todo, ou você como esposa, às vezes o marido te irritou o dia todo, os filhos te irritaram o dia todo, mas não vai dormir com raiva, né? Vai lá, nem que seja lá naquele último segundinho, lá está quase já dormindo, vai lá, dá um beijinho lá, desculpa meu bem e tal, desculpa o coisinho, né? Deixa passar e vai embora e durma tranquilo, durma em paz. Mais uma recomendação: não cultivar a ira para que ela não cresça. Nós sabemos, e todos nós aqui conhecemos, aquilo que nós plantarmos, nós colhemos, né? E aquilo que nós plantarmos e não cultivarmos, vai morrer.
Por mais que você jogue ali sementes no chão, por mais que você coloque ali, seja o que for que você plante, se você não cuidar, se você não cultivar aquilo ali, ele não vai vingar, não vai crescer. Com a ira e com a raiva, também com o pecado, de uma forma geral, também é a mesma coisa. Por mais que nós tenhamos pecado, porque isso faz parte da nossa natureza humana, mas se nós não cultivarmos o pecado, se nós não cultivarmos a ira, ela morre. Eu, propriamente falando de mim agora, eu sou uma pessoa, a Fran me conhece mais do que qualquer outro, às vezes mais até que eu mesmo, né? Mas ela sabe muito bem disso daí, eu não estou falando nenhuma besteira. Eu sou uma pessoa de dificilmente irar com as pessoas. Sou um cara muito estressado, pelo meu trabalho sou um cara muito estressado, sabe? Mas é muito difícil eu me enraivecer com as pessoas. Eu não guardo rancor. Quantas pessoas já me machucaram, quantas pessoas já me feriram, quantas pessoas já me caluniaram de várias formas. Eu nem lembro mais, nem lembro. Às vezes acontece uma determinada situação assim, às vezes a Fran que me lembra, fala, poxa vida, você está falando assim com essa pessoa, você está fazendo isso para essa pessoa, você não lembra o que ela te fez lá atrás? Eu falei, poxa vida, é mesmo, né? Talvez um dia ela tenha me ferido, talvez um dia ela tenha me machucado de alguma forma, nem me lembro, sabe? Sinceramente, até às vezes ela fica brava comigo, porque às vezes as situações que a gente tem de estresse, como todo casal, passa um outro dia, eu já me esqueço e talvez não dou o devido valor àquela situação. Mas, gente, é um negócio assim que eu tenho que passou de um dia para o outro, naquele determinado momento que eu vou dormir, eu deixo tudo, a bagagem ruim daquele dia fica para trás. As coisas boas eu vou levar para o meu próximo dia, eu vou levar para a minha vida, mas as coisas ruins deixo para trás. Se alguém me machucou, se alguém me falou alguma coisa que não devia, se alguém me maltratou de alguma forma, por maior que seja, é questão de pouquíssimos dias, talvez até de um dia para o outro, no mais 2, 3 dias assim, já esqueço de tudo, já não tenho mais raiva, já não tenho mais, sabe? Só isso é uma coisa que eu posso dizer de boca cheia, que é um negócio que não me domina. Então é um negócio que eu não cultivo. Não usar palavras ofensivas que levante a ira em alguém. Às vezes a forma de você tratar a sua esposa, às vezes a forma de você tratar o seu esposo, às vezes a forma de você tratar os seus amigos no trabalho, ou seja onde quer que for, às vezes a forma dura de você tratar as pessoas suscite, levante naquela pessoa a raiva, levanta naquela pessoa a ira, né? E isso é um pecado que vai ser imputado a você, entendeu? Porque através das suas palavras você levou uma pessoa a pecar, você levou uma pessoa a errar, e isso Deus nos cobra, Ele cobra de nós, né? A palavra de Deus também, ela é bem clara com relação a isso daí. Deus cobra de nós. Está acabando a bateria. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho hoje, né? Então vamos lá. Não usar palavras ofensivas que levante a ira em alguém. Usar palavras que edifiquem. Evitar atitudes que despertem a ira. Evitar entristecer o Espírito Santo. Então essas são recomendações para que nós nos desvinculamos da raiva, nos desvinculamos da ira. É difícil? Com certeza é difícil. Mas não é impossível. Às vezes aí, para quem, às vezes você toma uma fechada no trânsito,
Se você não tiver no Espírito, a primeira coisa que vem na tua garganta aqui, que você trava aqui, é um baita de um palavrão para aquele abençoado que te deu uma fechada, aquele motoqueiro que passou e deu uma esbarrada no teu carro, né? Vai entender, a ideia é você enfiar o dedo na buzina e falar um monte de coisas para aquela pessoa. Aí, aquela pessoa está mais enraivecida do que você, desce do carro, com a arma na mão, vai lá e tira uma vida, né? Nós vimos há um tempo atrás, a gente estava ali na Salles Gomes, estava estacionando o carro para a gente ir no mercado ali. Daí não sei o que aconteceu, se lá na nossa frente assim, deu uma fechada, assim, um negócio de nada, o cara de trás deu uma buzinada pro outro, o da frente o sinal já tinha aberto, o da frente parou, o carro desceu do carro assim, chegou lá na porta do cara assim, botou o dedo na cara dele, falou um monte de coisa para ele assim, ó. Agora, imagine se aquela pessoa tivesse alguma arma, imagine se aquela pessoa tivesse alguma forma, ou deixasse aquela raiva dominá-lo mais um pouquinho, fazia besteira, né? Então nós devemos tomar esse cuidado para que essas coisas não nos aconteçam. Consequências da ira. Como todos os demais pecados, a ira traz consequências, porque ela desenvolve outras tantas situações prejudiciais ao próximo. Ela pode desencadear situações desastrosas que finalizam com a prática do mal, porque está ligada ao orgulho, à crueldade, à malícia e à blasfêmia, à desavença e à contenda. A ira leva à prática do mal se não for controlada. Por que nós pecamos? Por que nós nos enraivecemos? Por que nós iramos? Ou seja, pelo orgulho ferido, quando alguém lhe diz alguma coisa, seja por um sentimento de crueldade, quando você quer ferir a outra pessoa, isso é crueldade, né? A malícia, a blasfêmia, a desavença e a contenda. Ou quando aquela pessoa, a ideia dela é fazer como que, vamos dizer assim, botar fogo no circo, né? Jogar um fogo no paiol, como a gente dizia lá em Minas, né? Então as consequências da ira. E como todos os demais pecados, como todo e qualquer pecado, ele traz consequências e consequências desastrosas ao ser humano. Para a gente finalizar, o cristão é renovado para produzir o fruto do Espírito, para viver em novidade de vida, em união e paz com todos. Mesmo que seja levado a situações que produzam ira em seu coração, não deverá alimentá-la para causar danos ao próximo. Seja, pois, um pacificador, para que a bênção do Senhor não falte na sua vida. Esse é o contexto de nós, como cristãos, e aquilo que nós devemos seguir. Por mais que sejamos quando se diz cristão, é aquele que é semelhante a Cristo. Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi de todas as formas possíveis e imagináveis, ele foi induzido a pecar, a se enraivecer, ele poderia, com o poder que ele tem, ele poderia ali, simplesmente, se ele desse lugar à raiva, se ele desse lugar à ira, simplesmente uma palavra dele e todas aquelas pessoas cairiam mortas, duras, né? E ele não fez isso por quê? Porque ele tinha que passar por aquele processo para que ele pudesse nos mostrar, para que ele pudesse nos comprar e nos resgatar daquela forma pecaminosa que nós tínhamos. Entendeu? Então nós, como cristãos, no momento que nós somos tentados a pecar, no momento que nós somos induzidos a nos enraivecer, a nos irarmos, nós devemos lembrar do exemplo de Jesus Cristo e dizer: olha, eu não vou pecar, né? Eu não vou dar lugar à raiva no meu coração. Nós aqui, como líderes, nós somos, todos os momentos exigidos, todos os instantes exigidos e problemas
de várias e várias formas, aparecem a todo instante, né? Pessoas, às vezes com uma boa intenção de tentar ajudar a obra, mas pessoas, muitas das vezes, com más intenções, de só fazer o circo pegar fogo, de só fazer contenda entre os irmãos, de só fazer contenda no meio da igreja. Então nós, como líderes, devemos ter um cuidado extremamente grande com relação a essas coisas, para nós não darmos lugar à ira e tomarmos decisões precipitadas a ponto de induzir as pessoas a pecarem. Então, nós precisamos, como seres diferenciados que somos, como seres humanos que conhecemos um Consolador e que temos um Consolador, dar mais lugar ao Espírito Santo, dar mais lugar para que Deus possa agir nas nossas vidas e nós sermos pessoas cada vez mais diferenciadas. Como eu sempre tenho falado, praticamente todas as aulas eu tenho dito isso: é difícil seguir a Cristo? É difícil ser uma pessoa diferente? Não é. É somente sermos simples. A simplicidade é que nos torna mais próximos de Deus. A simplicidade é o que nos torna mais distantes do pecado e dessas formas de pecar que nós temos visto desde o começo do ano. Conseguiram compreender? Hoje está todo mundo quietinho. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho. É o frio. Começou o frio agora eu quero ver a fé das pessoas. Hoje já foi embaixo. Bom, então é isso aí. Na próxima lição, no próximo domingo, nós vamos falar sobre a vingança versus perdão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai até pedir ao pastor para reforçar o aviso, pastor, na escrita à noite, no culto, tá? Com relação à escola bíblica. É que toda vez, por isso que eu não gosto muito de falhar, ter falhas na escola, porque sempre que falha, sempre que pula um domingo, vai uns 2, 3 domingos para a gente conseguir novamente contornar a situação, né? Então, como teve a carreata do ano passado, eu não tirei a escola bíblica. Daí algumas pessoas falam, mas eu quero ir e tal. Nem sei se foram, porque eu não fui também na carreata, mas só fui num pedacinho dela. E daí no começo e no final eu não estava. Mas nem sei se essas pessoas que me cobraram para ir se foram, né? Mas daí a gente resolveu tirar, e daí sempre que tira vai uns 2, 3 domingos para voltar de novo, né? Então a gente vai estar reforçando a escola bíblica nos cultos para a gente estar na escola bíblica. Danilo também, dificilmente eu estou nos cultos de terça e quinta-feira, mas sempre reforço, por favor, com relação à escola bíblica, nos cultos de terça-feira, para que a gente possa ter não que se tiver 2 ou 3 pessoas aqui, vai ser vou deixar de ministrar, vou deixar de ensinar aquelas pessoas que estiverem, mas quanto mais gente conhecer, quanto mais pessoas terem conhecimento da palavra de Deus, é melhor, né, para a igreja, é melhor para nós como líderes, né? Então isso é importante. E números números para mim não tem muita, né? Não levo muito em consideração isso, levo muito mais em consideração a qualidade do que a quantidade, né? Mas é importante nós reforçarmos sempre isso daí. Tá vendo já? Alguém quer falar alguma coisa sobre raiva, ira, qualquer coisa aí? Como Miguel? Fala, Miguel. Pode falar, se ele não pode falar.
Quer falar? Fazer o Miguel ficar com raiva é difícil. É? Fazer o Miguel ficar com raiva?